Olá, bem-vindos ao canal Arte no Fim do Mundo, aqui é a Juliane. E nesse vídeo eu vou ensinar como pintar com lápis de cor. Isso mesmo que vocês acabaram de ouvir, eu vou ensinar como pintar, como colorir com os lápis de cor. Mas Juliane, como assim? Eu já sei colorir, do que você tá falando? Gente, é ótimo que vocês que já me acompanham aqui, ou muitos dos que me acompanham aqui, já saibam colorir com lápis de cor. Mas, cada vez mais está chegando gente no mundo de colorir, certo? Isso é ótimo. Mas quando a gente começa a colorir, falta muita instrução sobre o básico do básico do básico. Sabe aquele tipo de informação ou de instrução, enfim, que você gostaria de ter tido quando começou a pintar 2, 3 anos atrás, mas não teve, você aprendeu ali na raça. Então, eu acho que nem todo mundo precisa ter a mesma dificuldade, sabe, para começar a pintar. Na verdade, eu acho que ninguém precisa. Então, se eu puder ajudar com aquilo que eu sei, né, ajudar quem está começando hoje, quer dizer, você foi lá, você comprou seu primeiro livro, sua primeira caixinha de lápis de cor, não sabe absolutamente nada, né? Esse vídeo é para você, certo? Mas obviamente que serve também para quem já sabe colorir, tá? Porque eu vou falar aqui sobre coisas que são básicas, são técnicas básicas com lápis de cor. E aí, do que a gente vai falar então? Eu planejei o seguinte, a gente falar sobre pintura com lápis de cor, pra gente avançar nas técnicas. Eu tenho certeza que vocês já viram aquelas fotos com coloridos cheios de efeitos e tudo mais, acharam belíssimo, mas não tem nem ideia de por onde começar a fazer esse tipo de coisa, certo? Então a gente precisa começar do começo, um degrau de cada vez, certo? E pra gente fazer um vídeo sobre técnicas mais avançadas, eu decidi fazer um sobre o começo de tudo, desde preencher um espaço com lápis de cor até a escolha de cores, beleza? Fiz uns desenhinhos que eu encontrei aqui nesse livro da Joe, tá? Copiei. E tô usando um papel aqui, que é o da Philip Persson, sempre recomendo ele pra vocês, porque ele é fácil de encontrar, barato, e ele é uma sulfite, mas é mais grossinho, tá? Então é isso. Eu peguei uma caixinha de 12 cores aqui, dos lápis Faber-Castell. Vocês sabem que eu gosto de usar eles porque são lápis bons e são poucas cores. Então, quando eu me referi, assim, a usar a cor amarela, a cor vermelha, a cor laranja, só tem um de cada, tá vendo? Com exceção dos verdes aqui, que veio bastante verde até. Geralmente só vem dois, né, na caixinha. Aí, mas também, se eu falar verde escuro, só tem um, tá vendo? Então, usar pouca cor facilita pra gente se comunicar aqui. E fiz esses desenhinhos bem simples, que eu vou apenas usar como um exemplo, mas você não precisa ter esses desenhos, tá? Você pode fazer bolinhas, tá? Você pode usar assim, pegar aqui. Pode usar qualquer coisa assim, ó, tipo um durex. Vai pegar aqui, ó, tipo a bolinha aqui, tá? E desenhar e fazer esse exercício comigo, tá bom? Então eu vou começar aqui usando... Gente, se tiver muito barulho, é que começou a chover e foi a hora que eu reservei pra gravar e é isso, tá? Então, vou começar usando o azul. Vamos lá. Deixa eu aproximar bastante. Então, vou fazer o preenchimento aqui com vocês. Como que a gente geralmente faz, né? Uma coisa que eu gosto de pedir pra vocês treinarem é a pressão que você vai usar, tá? Então, você pega uma folhinha e faz assim, você pinta bem forte. Depois, você pinta o mais fraco que você puder. Tá? Veja, então já tem diferença dependendo da pressão que eu aplico, tá bom? Você vai encontrar o ideal para você, mas eu indico que você evite pintar com tanta força. Pode ser que no começo você não consiga controlar tanto assim a pressão que você está utilizando, mas eu recomendo que você tente ao máximo, tá bom? É melhor essa pintura bem fraquinha do que essa muito forte, e eu já vou explicar o porquê, né? A gente tem mais facilidade, né, de controlar o que a gente está fazendo na pintura, começando a pintar fraquinho do que assim, tá certo? Então, vamos começar aqui a pintar do jeito que a gente faria normalmente, sei lá. Vou pintar aqui de qualquer jeito, né? Vou pintar meio reto, vou fazer em todas as direções, porque geralmente a gente quer pintar a borda ali, e aí a gente vai mudando a direção, ó. Então aqui eu já pintei em 3 direções diferentes, né?
aqui, tá certo? Ó. E aí, o que aconteceu? Ai, ficou tudo riscado, né? Então, isso é muito comum de acontecer quando a gente começa, tá? Estão percebendo? Agora eu vou mostrar pra vocês um jeito de pintar. Ó, você pode também, às vezes, pintar muito forte, né? O que vai acontecer? Vai ficar arriscado. Uma hora você vai pintar pra lá, outra hora pra cá, né? E aí vai ficar manchado, tá? Mesmo que você preencha tudo, ele vai ficar manchado, tá certo? O que eu indico a gente fazer? Primeiro, você pode pintar assim, ó, fazendo esse movimento, né? Reto. Mas o ideal é que esse movimento reto vai virando um movimento circular, tá certo? E aí, quando você menos esperar, você tá pintando, fazendo bolinha, assim, ó. Em que isso ajuda? Ajuda porque você, pintando em todas as direções, você evita fazer aquele tipo de mancha ali no colorido, tá bom? Então, vamos tentar fazer isso aqui, ó. E fraquinho, certo? Um outro bom motivo para você pintar assim, devagarzinho, né? Fazendo movimentos curtos, não tenta preencher tudo de uma vez, né? Não tenta fazer assim, né? Se o desenho tem esse tamanho aqui, você vai começar pintando aos poucos, tá bom? Não tenha pressa. Então, você vai fazendo, ó, pequenos movimentos circulares, certo? E preenchendo tudo dessa maneira, você não precisa se preocupar tanto com a direção na qual você está indo com o lápis, porque você já está fazendo um movimento circular, certo? Mas é claro que é importante você se atentar ali para a pressão que você está utilizando, né? Vejam que eu pintei bem mais fraquinho, então o preenchimento ficou mais bonito, certo? Vejam. Vejam a diferença, né? Mesmo que eu queira fazer isso mais forte, né? Digamos que eu não eu já tô pintando há bastante tempo, então eu consigo controlar, né? Exatamente a pressão que eu quero. Mas no caso de quem é iniciante, isso é um pouco mais complicado. Você tem que pintar bastante para poder ter essa noção, né? De força que você tá aplicando sobre o lápis. Então, eu vou pintar um pouco mais forte aqui para vocês verem que também funciona, né? Mesmo que você, a princípio, não consiga controlar a sua força ainda, tudo bem, tá? Mas é importante você fazer os movimentos curtinhos, né? Digamos assim, de preferência circulares, mas se você não conseguir fazer bolinha, você tenta ir pintando aos poucos em uma direção só, tá vendo? E preenchendo aos poucos, vejam. Vejam que eu não tô me preocupando tanto em fazer assim, né, que nem eu fiz aqui, ó, pra pintar a borda. Não, a gente vai preenchendo tudo com esse movimento aqui, ó, tá? É importante você controlar esse movimento que você faz, tanto quanto a força. A força demais, né, no lápis, vai cansar a tua mão facilmente. Então, você vai pintar uma borboletinha dessa aqui, já vai cansar. É por isso que a gente tem que exercitar a leveza nas mãos, tá bom? Mas com o tempo você vai pegando isso, beleza? Então, essa foi a primeira parte sobre preenchimento. Deixa eu anotar aqui pra gente não se perder. Preencher. Tá? Então, essa é a diferença. Vejam, né? Que fazendo os movimentos com a mão mais leve, movimentos curtinhos, circulares ou na mesma direção, né? Que são assim. Se você pintar sempre assim, não vai manchar. Mas às vezes você não tem uma coisa reta, né? Às vezes você tem algo curvado e tal. Então, o segredo é você ir tentando arredondar esse seu movimento aqui, ó, na mão, tá bom? Ó.
Vejam, é assim que eu faço, só que eu faço rápido, né? E aí talvez não dê pra perceber no vídeo, mas quando eu tô fazendo algum colorido e tal. Mas agora que eu parei pra ensinar isso pra vocês, percebam a diferença entre pintar assim, ó, bolinha, vejam os meus dedos, a minha mão, né? E assim, ó, reto, né? Geralmente seu braço, seu pulso vai estar mais duro se você fizer assim. Então tenta ir soltando a mão, mesmo que você ultrapasse as bordas do desenho, tá? Não tem problema isso também. No princípio, a gente tá treinando aqui outra coisa, tá? Com o tempo, você vai pegando cada vez mais as manhas, digamos assim, de controlar tudo isso junto. Pressão, movimento com a mão, não sair da borda, etc. Beleza? Segundo ponto que eu acho bem importante, sobrepor. Para que a gente sobrepõe cores, né? Vou pegar uma outra cor aqui agora. Vermelho. Há uma instrução que eu acho bem importante. Mantenha seus lápis bem apontados, certo? Se você deixar a ponta muito curtinha, você não tem tanto controle do que você está fazendo, né? Com a ponta grossa, tá? Então é mais fácil de você controlar certinho onde tá indo o lápis quando ele tá com a ponta fina, beleza? Não precisa deixar super fina, mas no geral, ó, percebam que todos os meus lápis estão bem apontados, tá vendo? Então é sobre isso. O segundo ponto que eu gostaria de falar com vocês é sobre a sobreposição. Para que a gente sobrepõe camadas do lápis de cor, né? Que nada mais é do que colocar, primeiro preencher uma camada e depois vir com outra camada. A sobreposição ela é muito importante para várias outras técnicas, tá? Seja para controlar o sombreamento. Aliás, eu já fiz um vídeo sobre isso também, vou deixar o card passando aqui em algum lugar, tá bom? Mas ela é muito importante para fazer o sombreamento, para fazer técnicas como o degradê, para entender a gradação das cores, né, das tonalidades das cores, e para atingir o nível de intensidade da cor que você quer. Então você pode usar um azul mais fraquinho, como você pode usar um azul mais forte com o mesmo lápis, tá? Então a camada é basicamente como todas as pessoas que já trabalham há um bom tempo com lápis de cor pintam, tá? Esse é o modo, vamos dizer assim, mais adequado, né, de pintar. E adequado ao quê? Adequado ao próprio material, tá? Cada material ele vai ter a sua função, né? O pincel tem uma função, o giz oleoso tem uma função, o lápis de cor tem uma função. E ele foi feito basicamente para que a gente trabalhe com camadas, sabe? Muita gente não sabe disso, né? E quando a gente iniciante, menos ainda, né? A gente tá preocupado em pintar, em se divertir e tudo mais. Mas isso eu tô compartilhando com vocês para que vocês saibam o quanto a camada, né? A sobreposição de camadas, a construção de camadas, ela é importante. Para fazer pinturas mais realistas, como as de pele, por exemplo, simplesmente não tem como você pintar uma pele sem fazer sobreposição, né? E muita gente não sabe disso e por isso erra tanto a pintura de pele, certo? Mas a gente vai chegar lá ainda, beleza? Pretendo também trazer vídeos sobre isso para vocês. Então veja, vamos retomar aqui o que estávamos fazendo. A cada borboletinha que eu for preenchendo, a gente vai retomar o que a gente fez antes, tá bem? Então vamos preencher, né? Primeiro aqui, de uma maneira que a gente costuma fazer, né? Que é, enfim, preencher de qualquer jeito aqui. Gente, não entendam mal com isso, tá? Mas é que quando a gente começa a pintar, a gente não se atenta muito pra isso, né? Crianças, caso estejam me assistindo, vão se identificar com isso que eu tô dizendo, porque a gente não tem muita percepção, muito a percepção de como está colorindo e depois que a gente já fez, que a gente percebe, né? Que tá riscado e tal, sabe? Então aqui, ó. Aí aqui eu vou usar bem forte, né? Pra ficar bem bonito e tal. Então vejam, mesma coisa da primeira borboletinha. Eu pintei aqui uma forma que eu considero que é a que a gente faz quando tá começando, né? Sempre prestar muita atenção no movimento
e na força que a gente tá aplicando sobre o lápis de cor. Agora aqui eu vou pintar preenchendo da forma que eu ensinei aqui pra vocês e mostrando a diferença que faz quando a gente aplica uma camada sobre a outra, beleza? Então vamos lá. Vou preencher novamente aqui, assim como eu fiz desse lado da borboletinha azul. Eu vou fazer movimentos circulares, vejam. Ó. Tô mostrando aqui só pra vocês, mas é devagar, né? Mas no geral a gente pinta mais rapidinho, assim. Rápidos, me refiro aos movimentos, tá? Não a pintar rápido. Como eu mencionei antes, a gente tem que ter calma, né? Pra pintar. Então, vejam, eu vou fazer bem fraquinho, bem tranquilinho. Certifique-se de que preencheu todos os cantinhos. Quando for um cantinho anguloso, assim, não aplique força. Apenas vá passando lápis de cor bem leve, até você ter certeza de que tudo tá mais ou menos uniforme, certo? Tá mais ou menos tudo igual, assim. Ó, aqui eu tô satisfeita, certo? Ah, mas tá fraquinha essa pintura, então já vamos ver a diferença, né? Aqui, assim como eu fiz na primeira borboleta, eu já vou pintar mais forte. Tá? Mas seguindo aqueles movimentos, ó. Fazendo movimentos circulares, ó. Inclusive, isso me permite começar a partir de qualquer área, né? Posso começar do meio ali, que eu não vou manchar o meu colorido. Sabe? Porque eu tô controlando esse movimento aqui. E com isso eu consigo evitar manchas, né? Pintando assim, fazendo bolinha. Veja, já ficou melhor preenchido do que esse aqui, né? E ficou forte também. Se você é uma pessoa que gosta de fazer coloridos fortes, tudo bem, viu, gente? Deve ficar bonito. Mas se atente para a forma de preencher mesmo, tá bom? Vejam como o fato de ter feito os movimentos curtinhos, né? Com calma, preenchendo o espaço igualmente e pintando de forma circular, né? Ou pelo menos o máximo que você conseguir, já me deu esse resultado aqui, ó. Já ficou melhor do que esse aqui, que tá riscado e tal. Tá vendo? Então, e aquela parte ali, onde entra a sobreposição nisso, Juliane? Vamos botar aqui. Sobrepor. Tá? Vou apontar mais lápis para ter um controle melhor. O barulho é porque eu usei esse contador aqui de manivela, ele faz bastante barulho. Então tá. Vejam, com um lápis bem afiado, vou voltar aqui e vou começar a fazer outra camada até ficar dessa cor, tá bem? Então vamos lá. Vou passar uma camada a mais. Ó, eu vou preencher só na bordinha aqui pra vocês verem a diferença. Percebam que só do fato de eu ter passado uma outra camada em volta da asinha, eu já criei... Aqui, ó, em volta não, né? Aqui, próximo da linha, né? Da borda do desenho. Eu só preenchi aqui, ó. Eu deixei pra fazer o meio depois. Então, só de eu ter feito isso, eu já criei um efeito ali, ó. Percebe? Mas a gente já vai falar sobre isso. Então, vamos
continuar preenchendo. Vejam, aqui eu tô na segunda camada. Eu vou botar aqui uma, duas. Vou passar uma terceira camada agora, tá bem? Percebe? 3 camadas. Vou parar aqui. Com 3 camadas, essa parte que eu pintei aos pouquinhos, que a princípio estava bem fraquinha, ficou melhor preenchida e mais forte, ou seja, a cor está mais intensa do que a parte que eu já fui pintando direto, bem forte. Percebem? Sem falar no acabamento, né? O preenchimento, ele tá mais uniforme, ele tá mais igualado, né? Do que aqui, por exemplo, tá? Que eu já tive o cuidado de pintar, né? Preenchendo de forma circular, mas aqui eu apliquei mais força. Então, quando a gente aplica muita força, direto, a gente não tem esse controle aqui, ó, tá? De preenchimento, de intensidade da cor e de efeitos possíveis de serem feitos com a sobreposição, tá certo? Agora, a gente vai usar essas duas coisas que a gente aprendeu para fazer um preenchimento da terceira borboletinha. E a gente vai falar sobre mistura de cor. E aí vocês vão entender como é importante a sobreposição. Gente, eu gravei essa aula de uma vez só, tá? E conforme eu ia passando as instruções, na verdade eu só fui gravando, não percebi quanto tempo se passou, mas é uma aula realmente extensa e com bastante conteúdo. Então eu resolvi cortar, né? Dividir em partes, separar numa playlist certinho para vocês, tá bom? Já organizei, vou deixar aqui passando o card ou no final da tela para vocês continuarem assistindo e fazendo os exercícios junto comigo, beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like para fortalecer o canal. Inscreva-se, caso seja novo por aqui, e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo, certo? Agradeço muito por ter assistido até aqui, mas continue vendo, que ainda tem muita coisa pra gente fazer, pra gente aprender. Beleza? Vejo vocês nos próximos vídeos. Até lá. Tchau!